gente passa por um trauma. Por isso que não é fácil atravessar essa ponte. Né? A gente sabe que a gente tem que estar melhor, a gente sabe onde é que a gente está, e essa ponte de onde estar, como chegar a ficar melhor depois de a gente passar por uma coisa tão horrorosa. Né? Isso eu quero tentar ensinar para vocês, passar algumas ferramentas para vocês, porque ajudam muito, muito. Seria bom, né, se a gente soubesse parar de pensar que daí resolvia tudo. Muitos psicólogos, eu vou falar a minha opinião, muitos psicólogos lidam com as pessoas que foram vítimas de traumas, com pessoas narcisistas, eles lidam com essas pessoas como se fosse uma coisa, um relacionamento normal que terminou, né? Começa mais a falar da infância, os pensamentos, muda a forma de pensar. Agora, quando a gente está lidando com coisas traumatizantes, com pós-trauma, se você tem estresse pós-traumático, que é o que eu tenho também, que eu me trato por causa disso ainda, como vocês já conhecem a minha história, não é mais tão forte como era antes, mas a gente precisa fazer algumas coisas, porque os nossos sentimentos vêm antes dos pensamentos, né? Se eu falar para você agora, pensa numa girafa, né? Você consegue pensar numa girafa. Pensa numa flor cor-de-rosa. Daí se eu falar para você, agora tenta sentir raiva. Você só vai sentir raiva se você pensar primeiro, não é? E daí você vai achar alguma coisa que vai te dar raiva para você conseguir sentir. Mas pensar, a gente consegue pensar quando a gente quer. Mas o que acontece com o estresse pós-traumático, o sentimento vem antes. Você não pensa, o sentimento vem antes do pensamento. E é por isso que a gente precisa conscientemente trabalhar esses sentimentos para que quando eles vêm à tona, você já sabe de onde que vieram. Entendeu? A gente precisa movimentar os sentimentos negativos que tem a gente. Porque estão presos na gente. Como foram traumas, eles ficaram encarnados na gente. Pode ter sido até na infância da gente. Muita coisa que acontece na nossa infância vira trauma. E às vezes você tá de mau humor, você tá irritado, você nem sabe por quê. É porque aconteceu alguma coisa que ativou aquele sentimento dentro de você. E você nem sabe por que você está tão estressado, por exemplo. Né? Então a gente precisa, de vez em quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado, quando a gente não sabe nem por que a gente está sentindo desse jeito, quando a gente quer parar de pensar em alguém, por exemplo, e não consegue, a gente precisa liberar algumas emoções que a gente talvez nem saiba que tenha dentro da gente. Foi um trauma muito grande. Porque você, olha só, você nem quer pensar na pessoa, mas o seu sentimento é tão forte que entra na frente do seu pensamento. Esse trauma foi tão forte que você não consegue nem parar de pensar nessa pessoa conscientemente. E isso quer dizer que você tem muitas coisas, muitos sentimentos dentro de você que está travado e você precisa liberar. Você precisa saber liberar essas emoções de algum jeito. E é isso que eu quero ajudar vocês a fazer, pelo menos começar a descobrir como fazer tudo isso, tá? E hoje a gente vai começar. Então fica aí. Quando a gente tem estresse pós-traumático, quando a gente está passando por um estresse, o que acontece? Vocês já devem ter ouvido isso 1 zilhão de vezes. Você luta, né? Ou você congela, ou você foge. Pensando no meu caso, no começo eu lembro que era mais, eu lutava, sabe? Eu era mais, eu lutava por mim, né? A gente brigava, a gente acabava brigando por causa disso. Daí, o que aconteceu foi, ao longo do tempo, depois de tanta briga, depois de tanta ameaça, depois de tanta chateação, de humilhação, eu fui perdendo aquela luz, fui perdendo a minha luz, fui perdendo a minha, sei lá, fui me perdendo, né? Então eu não tinha mais vontade, eu estava quase que amortecida, não queria mais brigar, deixava ele brigar comigo, deixava ele fazer o que ele fizesse. E então foi o meu jeito de me congelar dentro da relação. Então eu fui de querer lutar, gritar, brigar, que era no começo, e eu aprendi que não ia adiantar nada, e daí como acabou comigo aquilo, eu acabei ficando congelada. O que acontece com muita gente também, não tem só esse negócio de
fugir, lutar, porque quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo, a gente não foge, né? Ou então a gente foge e depois volta. E esse que é o grande problema. A gente sai do relacionamento e depois volta para o relacionamento, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente sempre tenta se dar uma razão, né? A gente está tentando descobrir por que isso está acontecendo, por que eu estou agindo desse jeito, por que eu fui embora, será que ele não vai sentir saudade? Então, muitas vezes a gente sai do relacionamento fugindo da situação para saber a reação da pessoa que está abusando a gente, né? Então, esse não foi o meu caso. Muitas vezes eu saí porque eu estava com medo dele, mas não foi fuga referente ao estresse. Eu fui de uma pessoa que reagia, que lutava por mim, brigando no começo, a depois a ficar, sabe, congelada. E é aí que acontece, quando você está congelada, que acontece o estresse pós-traumático. Antes de tudo, gente, se você gosta do meu canal, não esquece de me dar um like, por favor, compartilha esse canal, esse vídeo com outras pessoas que talvez possam ajudar, que como vocês sabem, eu comecei meu canal faz tempo, mas porque eu mudei para o Brasil de novo, faz muito tempo que eu não estou no meu canal ativa, então eu não estou aparecendo muito para as pessoas mais, meu canal não está aparecendo, então se vocês puderem me ajudar compartilhando, eu vou agradecer muito vocês, tá? Mas voltando, então é aí que começa o estresse pós-traumático, quando a gente congela, quando a gente não sabe o que fazer. Sabe quando um leão corre atrás de um viadinho? E daí tem uma hora, então o viadinho foge, foge, foge. Esse que é a fuga, né, do viadinho. Foge, 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 foge. Ele não briga com o leão. Mas daí chega uma hora que ele vê que ele não dá mais para correr, ele finge de morto. Isso é normal, são reações que todo mundo tem. Então, ou você briga de volta, ou você foge, ou você congela. Quando você congela, é que acontece o estresse pós-traumático. Daí muita gente depois começa a tremer. Por exemplo, você num relacionamento, eu lembro disso muito bem. Muitas vezes, quando eu estava brigando com o meu ex-marido, ou quando ele me batia, por exemplo, muitas vezes no começo eu tremia. Não sabia se era medo, se era frio, era uma coisa esquisita, sabe? Meu corpo tremia sem eu querer. E eu, depois de estudar sobre o assunto, tudo, quando dá essa tremedeira, é um jeito do nosso corpo liberar toda essa adrenalina que ficou dentro da gente. Então é até uma coisa boa, porque libera. Isso quando a gente treme depois de uma coisa estressante, isso é bom. A gente muitas vezes acha que é ruim, né? Mas isso é até uma coisa boa, porque você não fica com todos aqueles sentimentos ruins presos dentro de você. Então, depois de um tempo, como eu fiquei amortecida, eu não tremia, eu não tava nem aí mais o que acontecia. E foi aí que eu comecei a ter estresse pós-traumático, porque meu corpo não liberava mais essa adrenalina. E a gente precisa liberar todos esses sentimentos ruins que vêm com essa adrenalina no estresse. Por isso que causa estresse pós-traumático, porque a gente ficou com esses sentimentos ruins dentro da gente e qualquer coisa que deu um gatilho, esses sentimentos todos vêm à toa porque não saíram de você. Vocês já passaram por isso? Vocês já tremeram? Não por medo, não por frio, tremer de nervoso? Gente, a gente tem padrão bom e padrão ruim. O padrão bom que a gente tem é o padrão dos empatas. Isso a gente não vai mudar. Não queira mudar de ser empata, de ser uma pessoa com empatia. Porque muitos de vocês falam, não quero mais ser empata, eu queria não ser empata. Isso não tem nada a ver, porque não é... Isso não é... Você mudar de ser uma pessoa empata para ser uma pessoa pior porque você não quer atrair um narcisista, não faz sentido isso, né? Não é que ele gosta da sua personalidade porque ele quer apagar a sua luz. Então você não quer você não apague a sua luz antes, né? Proteja a sua luz. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que apagar a nossa luz a gente para não se ferir. A gente tem que criar essas ferramentas, aprender ferramentas para se proteger, para proteger a nossa luz, que as pessoas vão querer entrar nas nossas vidas para destruir. Vai ter muito narcisista que na minha vida agora, tem um monte de narcisista em volta, que eles veem que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa que
gosta de outras pessoas, que gosta de socializar, que gosta, sabe? Que uma pessoa que tem vida, que gosta de viver, e eles ficam com raiva disso, eles querem apagar essa vontade de viver que vive dentro de você. Então, o negócio não é apagar a sua luz para não atrair o narcisista, né? Como se fosse uma luzinha, ó, tô aqui, tô aqui. Não, é proteger para que quando vier o narcisista, você tá protegido, você sabe se proteger. Não precisa ser só tremedeira, porque tremedeira foi um exemplo que eu dei que aconteceu muito comigo. Muitas vezes, quando você está com estresse pós-traumático, ou quando você está passando por um estresse, tem alguma coisa ainda dentro de você, se você pode acabar dando risada, você dá risada sem parar, sem saber por quê. Sabe naquelas horas que você está cansado, você está super cansado e tudo é engraçado em você, para você, você começa a dar risada de tudo. Essa é uma maneira de você liberar alguma emoção que não te está fazendo bem, dando risada. Tem gente que chora, por exemplo, tem uma ótima maneira de liberar essa adrenalina, esse estresse pós-traumático que ficou preso dentro do seu corpo, é, por exemplo, fazer massagem. Porque muitas, eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre isso, que muitos dos nossos hormônios estão ligados no nosso corpo inteiro. Né? Por isso que eu me especializei em psiconeuroimunologia, exatamente por isso. Porque não é só o nosso cérebro, não é só o nosso sistema imune que dá a nossa saúde, está tudo interligado. Então, a gente precisa saber como nos proteger por inteiro. Como que a gente vai fazer um exercício, fazendo massagem, por exemplo, porque alguém pega na sua musculatura. E às vezes os sentimentos estão presos na nossa musculatura. E daí, quando alguém faz massagem, vem um monte de lembrança em você. Tem vezes, já ouvi muitos casos, que eu tenho muitas amigas massoterapeutas, que quando eles vão fazer massagem no pescoço de algumas mulheres, até de alguns homens, eles começam a chorar, sabe? Começa a tremer, começa a chorar naquele momento. Por quê? Porque a pessoa tá começando a liberar um estresse que estava preso dentro de si fazia muito tempo. E tremer é uma outra maneira. Mas isso é bom, entendeu? É bom acontecer isso para que os sentimentos saiam, se desprendam da gente. E daí a gente não tenha que passar por isso de novo. Ou se passar, a gente já sabe por que aconteceu. E a gente não fica com medo da nossa própria reação. Que acontece também, né, gente? Peguem o seu travesseiro, que eu vou começar a explicar para vocês. Eu vou ajudar vocês a liberarem, aprender a liberar um pouco desse estresse que fica dentro depois do trauma. Para vocês vão achar que eu tô louca. Esses exercícios são exercícios esquisitos, mas a primeira parte da recuperação, gente, a gente precisa parar de ter vergonha dos nossos próprios sentimentos. Se a gente não tem, a gente tem vergonha do que a gente está fazendo, do que a gente está sentindo, a gente não consegue enfrentar aquilo para poder se curar. Né? A gente não consegue curar alguma coisa evitando aquilo, não é? E é por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu falo sobre recuperação emocional. Eu tenho meu livro, meu e-book, que eu estou fazendo um livro agora sobre recuperação emocional pós-abuso. E eu quero que vocês não tenham vergonha de sentir. Se orgulhem de sentir. A gente fica só querendo, achando que só as coisas boas a gente pode sentir. A gente não pode mostrar para os outros que a gente tá mal. Eu até já fiz uns vídeos para vocês que eu tava super mal em dias que eu não tava bem, para vocês verem, tipo, é normal, sabe? Eu acabei de falar com o meu pai, por exemplo, eu tô mal, sabe? Eu não ia fazer esse vídeo para vocês, mas resolvi fazer. Então, se permita sentir sem julgamento. Sem julgamento. Então, o que eu vou fazer aqui, vocês vão sentir, vocês vão achar, meu, que coisa de doido é essa, né? Mas não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha. Porque só assim, é só você fazendo umas coisas que não são normais para você encontrar parte de você que está perdida, que não são normais onde estão, não deveriam estar lá. Essas ferramentas são ótimas para qualquer dia que você tá mal, que você tá puto, que você tá estressado, que você tá triste e nem sabe por quê.
porque já faz tanto tempo que alguma coisa aconteceu. Por que eu tô me sentindo assim? Sabe? Quando os sentimentos vêm antes dos pensamentos. Esses exercícios são para essas horas, tá bom? E pode fazer o quanto vocês quiserem, tá bom? Pode fazer todo dia se você quiser, se você precisar, porque assim você vai liberando essas emoções negativas, tá? Então, vai lá. A primeira coisa, você tem que gritar com as mãos. Então, mas é gritar mesmo, sabe, gente? Gritar. Tampa a mão e grita. E não tem vergonha. Porque a gente fica, né? Será que vão achar que eu tô ficando louca, né? Então eu peguei um travesseiro, porque é mais fácil ter um travesseiro, você pode gritar no travesseiro, você pode pegar e põe a cara no travesseiro e grita, mas faça isso, não, sem vergonha, faz isso com vontade mesmo, sabe? Porque isso ajuda, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer por um tempinho, quem quiser, faça comigo para liberar essas energias negativas. Você não precisa saber por que você está fazendo isso, você só precisa sentir, porque lidar com sentimentos de pós-trauma, você tem que entrar sem pensar, é sentir. E fazer esse tipo de coisa faz você sentir, força você a sentir alguma coisa, tá? Então vamos lá. Pega aí seu travesseiro e você vai gritar no seu travesseiro, mas gritar mesmo, gritar, sabe? Eu vou até tirar meu óculos pra não quebrar meu óculos. Mas vamos aí, gente. E assim, não, agora é minha hora de melhorar. Eu não vou me permitir sentir. O que vier dentro de mim é isso que vai vir e eu vou lidar com isso. Então, pega aí e começa a gritar no seu travesseiro se você precisar, ou na sua mão. Faz isso, assim, histericamente mesmo. Todo mundo, seus vizinhos vão achar que você é louca. Não tem problema. Todo mundo tá assistindo o jogo agora de futebol. Né? Então depois, não se preocupe. Se preocupe com a sua saúde. A gente que é empático, a gente se preocupa demais com o que os outros vão achar da gente, o que os outros vão pensar. Eles vão achar que eu tô ficando louca, que não sei o que, vai achar que eu preciso de ajuda, né? A gente precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Então grita. Sabe, é uma coisa tão estranha, faz o coração bater mais rápido, faz o coração bater mais rápido. Esse é um ótimo exercício. Um ótimo exercício. Você nem precisa saber por quê. Mas te dá, assim, começa você já ficar mais leve. Quando você estiver sozinho, faz isso, vai ver como vai ser, você vai melhorando de pouquinho. Eu quero, os outros vídeos que eu fizer também vou fazer sobre recuperação emocional. Mas isso aqui eu queria só dar as ferramentas para a gente começar a tratar as suas emoções. Primeiro a gente tem que mover, tirar do meio as emoções ruins, para caber a emoção boa, para caber sentimento bom. Se a gente não movimentar todas aquelas coisas ruins, a gente não consegue fazer com que sentimentos bons venham pra gente de novo, né? Então pensa nisso, tem que mover mesmo essas emoções, tirar do meio. A segunda coisa, você faz assim. Tem muita gente no yoga que já tudo tem, seu rosto, suas pernas, sua bunda, seu pé, tudo. E daí fica um tempo assim, tentando comprimir tudo, daí solta. É um alívio que dá. Você não se permite sentir coisas negativas ou que façam você se sentir as coisas que estão presas dentro de você, as coisas negativas que estão presas dentro de você. Você comprime essa parte aqui das costas, que a gente tem muita tensão, a gente carrega muita tensão aqui. Muita gente fica assim o dia inteiro porque tá com tensão, sem perceber. Você tá estressado, fica assim. Daí quando você fala, solta os ombros, relaxa. Você fala, nossa, nem tava percebendo que meus ombros estavam comprimidos. E a gente precisa fazer isso conscientemente, porque o estresse pós-traumático não é consciente, é emoção. E mexer o mínimo possível, o mais rápido possível.
foi? Uns 15 segundos isso? E ó, sabe quando você ouve as pessoas que malham pra caramba? Ai, me sinto tão bem depois de malhar. Você vai fazer, ou você mesmo vai fazer exercício e volta. É esse sentimento que dá. Para ajudar a movimentar as suas emoções negativas. Esse tipo de coisa que libera a adrenalina e ajuda a liberar esses sentimentos que estavam presos dentro de você, que a gente reprimiu, muitas vezes na infância até. E que às vezes até o narcisista acordou esse sentimento que a gente já tinha na infância. E tá com a gente a vida toda. Ah, essa aqui é ótimo também, que é uma coisa que a gente não faz muito, é um movimento que a gente não faz muito. A gente sempre tá tentando ser certinho, entendeu? Sempre agir certinho, ser certinho. E pra gente conseguir liberar as coisas ruins e estranhas que não deveriam estar dentro da gente, que tá nos fazendo mal e não tá nos deixando passar de uma etapa para outra da recuperação, a gente precisa remexer na gente e fazer coisas que a gente geralmente não faz para movimentar essas energias negativas, tá? Então, uma das coisas é você se inclina assim para trás, com os braços aqui para trás assim também, e a cabeça. Então, você abre o peito, sabe? Abre todo o seu peito assim para trás, para alongar mesmo, e essa cabeça, e você, como se você estivesse espreguiçando, só que olhando para trás, assim, não, estica tudo. Isso ajuda muito também a liberar o estresse. Você está dirigindo, está no farol vermelho, faz, sabe? Não tem problema. Não tem problema, a gente precisa lembrar disso. Não tem problema a gente fazer coisa que faz bem pra gente, mesmo se as outras pessoas acham que a gente tá ficando doido. A gente sabe que a gente não tá. A gente tá no caminho de recuperação. Todos nós, todos os dias, todo mundo está tentando ser melhor, não é? Pelo menos deveria. Inclina para trás, abre os braços, assim, ó, o peito, e coloca o pescoço para trás e faz o barulho que vier. Faça o barulho que vier. Ah, sabe? Espreguiça. Ela tá dando espaço pra coisa boa entrar dentro de você. Pega o travesseiro, que eu pedi pra vocês pegarem o travesseiro. Pega aí. Põe no colo. Não tenha vergonha. A gente precisa liberar essas coisas negativas. Só a gente que já passou por relacionamentos abusivos, a gente sabe quanta tensão ficou dentro da gente. E isso é uma maneira de a gente poder liberar essa tensão. Então, por que não? Porque a minha tia vai achar que eu sou bizarra? Pode achar, depois eu falo pra ela, me sinto bem melhor. Tenho certeza que ela vai achar legal, entendeu? Então faz isso. Vamos fazer por uns 30 segundinhos. Bate, bate, não sabe nem por que você tá batendo, mas bate. Você vai ver que vai dar vontade de continuar batendo. Vai vir uma força dentro de você, como se você tivesse motivo para estar batendo no travesseiro. Isso que é o estresse pós-traumático. Você tá cutucando aquelas emoções negativas que estão dentro de você. Você tá cutucando assim, ó. Começa a bater. E bate. Bate, 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 bate. Foi 30 segundos. Dá um alívio. Se você parar agora, eu vou parar sem falar nada pra explicar o que eu tô sentindo. É quase uma levitação. É como se você tivesse mais leve mesmo. Tem um outro que, se você já foi abusado sexualmente, se você já teve algum problema na infância, talvez você já tenha sofrido alguma humilhação sexual ou alguma coisa a ver com isso, tem um outro exercício que é bom. Você faz assim. Você bate aqui, sabe? Nessa parte, na frente do seu quadril. Mas você bate mesmo, sabe? Bate, 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 bate. Isso alivia também uma tensão de trauma na infância, caso você tenha passado por algum abuso sexual
alguém te molestou, então, sabe, isso daí ajuda você a movimentar aquela energia que estava presa dentro de você por causa disso. Em vez, gente, que o nosso cérebro quer proteger tanto a gente que ele faz a gente esquecer de umas coisas que aconteceram na nossa infância. Muita gente já foi abusada sexualmente na infância e não lembra. Não lembra. Só depois de fazer alguns exercícios e começar, depois que a pessoa vê a própria reação, nossa, por que eu tô chorando? Por que eu tô tão nervosa por causa disso? Aí você vai conversando com a pessoa, a gente vai descobrindo um monte de coisa que a pessoa nem lembrava. Que tava no inconsciente. A Cláudia tá falando, imaginei socando alguém, não pude evitar. Eu acho, na minha opinião, que todas as pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, de alguma forma elas têm. Porque dentro do relacionamento a gente teve que ser uma pessoa que a gente não era para poder agradar a pessoa. E a gente sofreu tanto tendo que ficar quieto, né, por muito tempo. E a gente se acostumou com aquele sentimento ruim dentro da gente. Então, eu acho que muitas pessoas, a maioria das pessoas, devem ter estresse pós-traumático depois de um relacionamento abusivo. Uma outra coisa que você pode fazer é você deitar no chão, como se você tivesse, tipo, 4 anos de idade. É para você falar com a sua criança de 4 anos de idade que você tem dentro de você. Sabe que todos os psicólogos falam, a criança que vive dentro de você. Até eu mesmo já falei para vocês em outros vídeos. É para você deixar a criança dentro de você espernear. É assim, espernear. Sabe quando você vê a criança no chão deitada, esperneando? Porque isso ajuda a liberar traumas da infância. Ajuda. Então faz aí uns 15 segundos, vai. Esperneia mesmo. Esperneia. Esperneou comigo? Tem um pessoal aqui perto assistindo o jogo de futebol. Eles devem estar achando que eu tô torcendo. Espera a hora do gol. Espernei. Ai. Uma leveza que dá. Sabe uma coisa boa que você não tá acostumado a sentir? Tem muita criança que faz isso mesmo. O ruim que acontece é que as mães dão atenção demais. Ai, não, eu preciso fazer alguma coisa para a criança parar de fazer isso, tem que fazer a vontade dela, né? As crianças não sabem o que é o certo e o que é errado. Nessas horas que a gente tem que ensinar para a criança o que é certo e o que é errado. O problema de narcisista é tudo certo. Então, se a criança está esperneando, peraí que eu compro para você isso, é isso que você quer? Peraí que eu compro para você, é isso que você quer? Então, são dois espectros, né? Ou a criança está querendo ser mimada, sabendo que pode manipular os pais, ou então é o outro lado da moeda, que é uma criança que está sendo rejeitada, não tem atenção e está tentando chamar atenção de alguma forma porque precisa de atenção, está precisando disso. A última coisa é bater com o pé no chão. Então, é esquisito quando a gente bate, isso que é muito engraçado isso. Engraçado não, interessante. Quando a gente bate com o pé no chão, muitos hormônios no nosso corpo são soltos. Até hormônios que fazem você, ajudam com o crescimento dos ossos. Eu até fiz um blog sobre isso faz um tempo, já quando eu quebrei o meu pé. Que eu andava com o pé descalço, com o calcanhar, para ajudar a recuperação do meu pé, que estava quebrado. É interessantíssimo isso, gente. Então, bater com o pé ajuda a soltar um monte de hormônio no nosso corpo, inclusive o hormônio do crescimento, inclusive os outros hormônios que nos fazem bem, né? Então, vamos fazer junto aqui. No chão, detalhe. Bate, 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 bate. Bate com calcanhar, com calcanhar. Bate, bate, bate mesmo. Tu parece uma louca. Quando você para, você vê como você se sente tão melhor. Nossa, como eu precisava disso, eu nem sabia. Não é esquisito?
E a gente precisava disso, né? Sabia por quê? Porque esses sentimentos estavam escondidos dentro de você, sentimentos negativos que você está liberando. Não é muito interessante? Eu acho. Eu acho isso fascinante, foi por isso que eu me especializei nisso. Então é isso, gente. São essas táticas que eu tenho para ensinar, que eu tinha para ensinar para vocês. Algumas delas, tem um monte mais de recuperação emocional. Um monte de tática que eu posso passar para vocês. E acho que eu vou continuar fazendo isso nas lives. Acho que todas as lives que eu fizer vai ser um pouquinho assim mais interativo, né? E daí a gente conversa um pouquinho depois, como a gente sempre faz. A Elaine tá falando que a gatinha dela correu com medo.